Saudações, sejam bem-vindos ao canal Ver uma História, e hoje estaremos falando sobre o Cerco de Constantinopla, uma das batalhas mais sangrentas e decisivas da história. Durante mais de 1000 anos, a capital do Império Bizantino, Constantinopla, foi conhecida por suas grandes riquezas, como a Hagia Sofia, o Sagrado Palácio Imperial, a Torre Gálata, o Hipódromo, a Golden Gate das Walls e opulentos palácios aristocráticos. Tudo isso era guardado por um complexo de defesa formidável denominado Paredes de Teodósio. Vários exércitos falharam perante as poderosas muralhas da cidade. Por suas riquezas e posição geográfica estratégica que dividia o Oriente Muçulmano do Ocidente Cristão, o Império Otomano sempre esteve envolvido em várias guerras contra os bizantinos para dominar essa região estratégica. Em diversas oportunidades tentaram derrubar Constantinopla e o Império de forma definitiva, sempre sem sucesso. Contudo, em meados do século XV, os ventos estavam mudando. Os turcos estavam consolidando-se e se estabilizando definitivamente não só na Anatólia, como na Península Balcânica. A coroa agora seria passada para Mehmed II de 21 anos, um jovem com muitas ambições, com a principal delas sendo a conquista de Constantinopla e a destruição definitiva do Império Bizantino. Nos séculos passados, guerras haviam sido travadas entre os dois impérios, resultando em perdas territoriais para os bizantinos. Seguindo esse rumo, os bizantinos, apesar de às vezes auxiliados por cruzadas ou revoltas no território dominado pelos turcos, conseguiram fazer pouco além de manter a capital e algumas cidades fora do domínio direto turco, a custo de terem que pagar caros tributos ao sultão. Constantino XI pretendia acabar com essa política de submissão bizantina. Para isso, parou de pagar tributos ao sultão e começou a erguer um exército, além de acolher rivais de Mehmed de seu império, notavelmente o primo do sultão, Orkan, que almejava o trono do Império Otomano. Mehmed achava a posição do imperador afrontosa. Imediatamente ao assumir o trono, começou sua preparação para a guerra. Seu primeiro ato foi a construção de fortalezas no norte, efetivamente bloqueando qualquer tipo de mercenário ou ajuda a vir do Oriente pelo Mar Negro. O imperador movimentou tropas e servos para a capital, mandou diversos pedidos de ajuda ao Ocidente. Nenhum monarca atendeu seus pedidos. Tudo que Constantino recebeu foram alguns navios italianos e um regimento de mercenários comandados por Giovanni Giustiniani. Em abril de 1453, o sultão apareceu com aproximadamente 80.000 soldados, mais de 100 navios e 60 canhões, em especial a bombarda turca, um super canhão fundido em Adrianópolis pelo engenheiro húngaro Orban. Essa bombarda era um monstro de bronze de 8 metros de comprimento que pesava aproximadamente 7 toneladas. Tudo isso para cercar a cidade. Contudo, até o final do cerco, centenas de milhares de tropas chegariam a ser mobilizadas. Constantino deve ter conseguido pouco mais do que 7.000 tropas profissionais, 15 canhões, 30.000 civis colocados sob serviço e 26 navios. No mesmo mês, Mehmed ordenou que seus canhões organizassem uma barragem. Entretanto, no começo, poucos estavam prontos, e os canhões eram tão massivos que, apesar de causar enormes danos, levavam horas para recarregar, o que permitia que alguns danos fossem cobertos. Após dias de bombardeamento nas muralhas, o supercanhão acabou por superaquecer e explodir, matando o engenheiro húngaro Orban e seu filho. Após esse acidente, Mehmed ordenou um assalto às muralhas que foi repelido com força total. Apesar disso, na próxima barragem, os bizantinos perderam grande parte de seus canhões em um acidente causado por um disparo otomano, que os atingiu e soterrou. O cerco continuaria com repetidas tentativas de assalto. Mesmo com enorme vantagem numérica, todas fracassaram perante a liderança de Giustiniani. Em alguns casos, conseguiram romper portões e assaltar um castelo, mas Constantino pessoalmente liderou uma força que os repeliu. Enquanto os otomanos realizavam investidas para tentar tomar a cidade sem êxito, o sultão ordenou que mineradores sérvios cavassem túneis até as muralhas para enfraquecê-las. Entretanto, o engenheiro escocês John Grant utilizou uma tática inédita para identificar a localização dos túneis. Ele observava vibrações de baldes de água para descobrir onde os sérvios estavam, ordenando em seguida que os soldados cavassem até esses túneis e jogassem fogo grego. Essa manobra de John Grant tornou a estratégia de Mehmed de enfraquecer os muros pelo subterrâneo quase obsoleta. Vendo o fracasso em terra, Mehmed decidiu usar a marinha para algo. Ao tentar engajar a batalha com os bizantinos, eles foram surpreendidos por reforços italianos que estavam em portos vizinhos. Os navios italianos eram extremamente ágeis e emboscaram as demais embarcações otomanas, que se limitaram a tentar recuar com algumas perdas e cercar os portos.
Ao tentar invadir o Corno de Ouro, onde ficava o porto da cidade e onde as muralhas eram mais fracas, os otomanos foram surpreendidos por uma corrente de ferro maciço que impedia que seus navios adentrassem essa região. Mehmed assistiu o espetáculo e decidiu adotar uma nova estratégia, e certamente uma surpresa. Audaciosamente ordenou que seus navios fossem transportados por terra até o porto. As patrulhas genovenses foram subornadas para ocultar essa informação. Os navios otomanos foram capazes de desembarcar e atacar, afundando as embarcações inimigas, tomando controle dos portos. As tropas bizantinas tiveram que se espalhar ainda mais pelas muralhas em ordem de prevenir um desembarque ou bombardeio naval. Os bizantinos planejaram conduzir um ataque surpresa e queimar a frota otomana com fogo grego. Entretanto, o governador genovense atrasou o ataque. Tempo bastante para Mehmed planejar seu contra-ataque. Quando o ataque foi executado, os bizantinos foram surpreendidos por bombardeio de canhões e flechas por terra e mar. Esse fracasso fez com que as já escassas forças militares de Constantinopla fossem ainda mais limitadas. Apesar disso, com o auxílio de 15 canhões remanescentes e de algumas tropas, o imperador conseguiu manter as tropas navais otomanas longe bastante das muralhas. Após meses de cerco, as tropas do sultão Mehmed já estavam impacientes e o jovem começava a sofrer pressão para negociar uma trégua. Quando já estava disposto a aceitar uma trégua pedida pelo grão-vizir, Mehmed teria recebido a notícia de astrólogos sobre um eclipse e considerou isso como um sinal. Com isso, Mehmed organizou sua última ofensiva, em forma de ondas, ordenando que as tropas mais fracas fossem as primeiras, seguidas dos mercenários a atacar. Giustiniani conseguiu repelir todas essas ofensivas até a última onda de ataques, mas ele foi ferido gravemente e levado por suas tropas para receber cuidados e sair da cidade. Infelizmente, não resistiu a essas feridas e foi a óbito. Em uma das torres, os janíçaros obtiveram sucesso e hastearam uma bandeira otomana. Com a moral das tropas bizantinas abalada após a saída de seu comandante Giustiniani, as tropas otomanas romperam as defesas e adentraram a cidade. Nesse ponto, as tropas ou foram para a cidade procurar refúgio, forçar uma resistência ou para os portos tentar fugir, visto que os sobreviventes provavelmente seriam torturados, escravizados ou mortos pelos turcos. Constantino, em um último ato de bravura junto a seu primo, Teófilos, organizou um último ataque ao portão, onde ambos morreram lado a lado, sendo oficialmente dados como mortos em ação. Boatos de que Constantino organizou uma resistência na capital existiram durante muito tempo. O Império Otomano nos próximos anos teria a capacidade de avançar quase desenfreadamente no Oriente Médio, Cáucaso e principalmente nos desejados Balcãs na Europa. Quase.